do dia 5 de junho de 2025. Saliento que, em conformidade com a resolução número 17, 2022, deste colegiado, fica facultada a participação por videoconferência na presente sessão. Para facilitar o registro das presenças em ata, determino ao secretário deste órgão colegiado que lê a relação nominal dos eminentes procuradores de justiça que estão presentes. Estão presentes os seguintes procuradores de justiça: doutora Marília de Campos Souza, doutor Washington Araújo Carigé, doutor Aquiles de Jesus Siquara Filho, doutora Cleonice de Souza Lima, doutora Rita Maria Silva Rodrigues, doutora Maria das Graças Souza e Silva, doutora Terezinha Maria Lobo Santos, doutora Regina Maria da Silva Carrilho, doutora Maria de Fátima Campos da Cunha, doutor João Paulo Cardoso de Oliveira, doutora Sônia Maria da Silva Brito, doutora Lícia Maria de Oliveira, doutora Tânia Regina de Oliveira Campos, doutor Daniel de Souza Oliveira Neto, doutor Aurisvaldo Melo Sampaio, doutor Luiz Eugênio Fonseca Miranda, doutora Diana Sobral Bentes de Sales Brasil, doutor José Alberto Leal Teles, doutor Araci Dias da Silva, além do excelentíssimo senhor Corregedor-Geral, doutor Paulo Marcelo de Santana Costa, do Procurador-Geral de Justiça, doutor Pedro Maia Souza Marques, e da Ouvidora-Geral do Ministério Público, doutora Elna Leite Ávila Rosa. Na forma do artigo 4º do Regimento Interno, determina a Secretaria que proceda à leitura das justificativas de ausência dessa sessão, porventura apresentadas. Foram apresentadas justificativas de ausência pelas seguintes procuradoras de justiça: a doutora Sheila Maria da Graça Coutinho das Neves, se encontra em procedimento médico; doutora Sheila Cerqueira Suzarte, se encontra ausente por questão de saúde; doutora Silvana Oliveira Almeida, se encontra em gozo de férias; e doutora Eliette Rodrigues Viana, se encontra em licença para tratamento de saúde. Submeto à deliberação do colegiado as justificativas de ausência apresentadas. Todos acolhem as justificativas? Alguma objeção? Não. Então, como não há objeção, as justificativas serão registradas em ata na forma regimental. Indago se há alguma comunicação a ser feita nos termos do artigo 42, inciso 5 do Regimento Interno do Colégio de Procuradores de Justiça. Saliento na oportunidade que proposições, indicações e assuntos gerais, na forma do artigo 42, inciso 8 do Regimento Interno, poderão ser discutidos apenas ao final da sessão. Não há comunicações a serem feitas por parte dessa secretaria. Como não há comunicações, determina ao secretário-geral que proceda à leitura da ordem do dia. Ordem do dia. Item 1. Procedimento de gestão administrativa, siga número 78717/2025. Origem, Procuradoria-Geral de Justiça. Assunto administrativo do MP, área meio. Gestão política administrativa, organização e planejamento institucional, organização e padronização administrativa. Estrutura organizacional. Aprovação do texto base do projeto de lei para extinção da unidade Salvador Promotoria de Justiça de Fazenda Pública, primeiro promotor de justiça, e criação de uma promotoria de justiça na comarca de Feira de Santana. Relatora, Procuradora de Justiça Maria de Fátima Campos da Cunha. Item 2, procedimento de gestão administrativa, siga número 79454/2025. Origem, Procuradoria-Geral de Justiça. Assunto administrativo do MP, área meio. Gestão política administrativa, organização e planejamento institucional, organização e padronização administrativa. Modificação de atribuições de órgão de execução / ofício. Redistribuição do acervo judicial e extrajudicial da primeira e 15ª Promotoria de Justiça de Vitória da Conquista. Relator, Procurador de Justiça, Washington Araújo Carigé. Item 3, o que ocorrer. Passaremos, então, à discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia. Antes, eu gostaria de fazer uma saudação ao eminente Corregedor-Geral do Ministério Público da Bahia, doutor Paulo Marcelo, a eminente ouvidora, decana desse colegiado, o Colégio de Procuradores, doutora Elna Leite Ávila Rosa. Fazer uma saudação também à eminente procuradora, doutora Cleonice, a doutora Rita, doutora Regina, doutora Fátima, doutora Alice, a doutora Araci. Eu quero fazer também uma saudação a todos os eminentes integrantes deste órgão especial que se encontram participando da sessão por videoconferência. Fazer uma saudação ao secretário-geral
dos órgãos colegiados, doutor André, fazer uma saudação a toda a equipe da Secretaria-Geral, toda a equipe técnica que propicia que realizemos essa sessão, todos os servidores, assessores dos procuradores, e fazer uma saudação também muito especial ao presidente da nossa associação, a PEB, doutor Marcelo Moreira Miranda, que se faz presente, como de costume, acompanhando os encaminhamentos das sessões que acontecem no âmbito do Colégio de Procuradores. E tem um procedimento de gestão administrativa, siga número 78717-2025, origem Procuradoria-Geral de Justiça, assunto administrativo do MP, área meio, gestão política e administrativa, organização e planejamento institucional, organização e padronização administrativa, estrutura organizacional, aprovação do texto base do projeto de lei para a extinção da unidade Salvador, Promotoria de Justiça de Fazenda Pública, primeiro promotor de justiça e criação de uma promotoria de justiça da comarca de Feira de Santana. Relatora, Procuradora de Justiça Maria de Fátima Campos da Cunha. Passo a palavra à eminente Procuradora de Justiça Maria de Fátima Campos da Cunha, relatora do procedimento. Boa tarde a todos. É com imensa satisfação de estar aqui presente, porque eu quase não venho, faço sempre online, mas hoje eu estou muito feliz de estar aqui. Então, esse procedimento é muito simples. E eu gostaria de saber se pode julgar pela ementa ou se vocês querem que eu leia o relatório. Se vocês da já minha parte, tiveram... pela ementa, excelência. Pela ementa. Pela ementa. Pela ementa. Então, procedimento administrativo de criação de promotoria de justiça com atribuição civil e criminal em violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Feira de Santana. Instalação da segunda vara de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Feira de Santana, competência do órgão especial do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado da Bahia. Intelecção do artigo 21, incisos 8 e 9 da Lei Complementar Estadual número 1196. Propostas encaminhadas pelas promotoras de justiça titulares da 20ª e 25ª Promotorias de Justiça da comarca. Parecer favorável da Corregedoria Geral. Atendimento aos requisitos da Resolução OSP número 03/2012. Voto pelo acolhimento da proposta de criação de mais uma promotoria de justiça com atribuição em violência doméstica e familiar contra a mulher civil e criminal na comarca de Feira de Santana, folhas 5 e 6, nos termos indicados neste voto. Porque está extinguindo uma promotoria e está criando outra em Feira de Santana. Extinguindo a promotoria de... Agradeço a eminente... Fazenda Pública, extinguindo a da Fazenda Pública. Agradeço a eminente relatora, doutora Maria de Fátima, registrar que para nós também é motivo de muita alegria a presença de Vossa Excelência, presença física, né? E essa presença física também é um elemento geracional. Não sei se no futuro a humanidade vai necessitar, as próximas gerações, dessa necessidade de contato físico, mas a nossa geração é a geração que está no Colégio de Procuradores de Justiça, ainda carece desse trato físico. E falar também da minha alegria, eminente corregedor, de não só ter presidir um colégio extremamente qualificado, mas também aquele que certamente, e o CNBP já identificou isso, o mais feminino do país, um colégio de procuradores eminentemente de procuradoras. E fisicamente aqui nessa sessão existem colegas procuradores, eminentes procuradores participando de forma virtual, mas a exceção de Vossa Excelência e da minha, só mulheres aqui presentes, o que mostra realmente a força feminina dessa instituição e os espaços ocupados pelas mulheres. Então, é de se registrar e se notabilizar. Estaremos caminhando ainda no próximo ano para ter 70% do Colégio de Procuradores composto por mulheres, o que é algo digno de nota e de júbilo, acredito, pela instituição. Alguém deseja discutir a matéria? Pois não, eminente procuradora, doutora Terezinha Lobo. Boa tarde a todos. Salve, Vossa Excelência.
Cumprimento também a todos os colegas, aos eminentes pares, procuradoras e procuradores de justiça, ao eminente corregedor, à eminente ouvidora também, em geral, ao nosso secretário, doutor André, e ao nosso presidente da ANPEB, a quem eu, inclusive, ainda não tinha tido a oportunidade de parabenizar, o fiz há pouco e reitero pela grandeza do evento que promoveu, não é? O nosso encontro do Ministério Público Estadual, o 14º encontro do Ministério Público Estadual. De referência a esse procedimento, Excelência, que está em pauta para apreciação pelo órgão especial, eu li o voto criterioso, objetivo de nossa ilustre relatora, mas me ocorreu um questionamento, uma pequena dúvida em relação à fixação de atribuições. Eu verifiquei que se trata de uma transformação de promotoria, da primeira promotoria de justiça da Fazenda Pública para a promotoria de justiça de violência à mulher, né, na comarca de Feira de Santana, até porque também já foi criado lá uma segunda vara e justamente com essa matéria, essa seara de violência contra a mulher, e as colegas estão assoberbadas, as proponentes, segundo demonstraram, doutora Suzila e doutora Nayara, né, que são as proponentes, são também dignas promotoras do Ministério Público da comarca de Feira de Santana. Mas o que me chamou a atenção é apenas como cabe ao órgão especial a fixação de atribuições, e se diz que elas terão atribuição tanto no campo civil quanto no campo criminal, seria se essas atribuições seriam plenas, porque me parece que seria uma promotoria e um primeiro e um segundo promotor. Então, a minha pergunta seria justamente isso. Ambas teriam atribuição plena, tanto na área criminal quanto na área civil e também na área que é de suma importância para essa temática, na área extrajurisdicional, que é justamente essa área de promoção de políticas públicas e de procedimentos extrajudiciais. Então, seria esse o questionamento, porque não ficou dito. E essas coisas são boas, é muito bom que fique explicitado, não é? Que realmente a atribuição é plena para ambas ou é uma atribuição que será partilhada entre o primeiro e o segundo promotor que comporão esta promotoria. Digamos, um ficará com a parte criminal, o outro ficará com a parte civil, ou a atribuição é plena. Porque, como cabe ao órgão fixar essas atribuições, e as colegas realmente trouxeram essa questão, mas não nos disseram se gostariam de ter atribuição plena ou dividida, né, por área, porque muitas vezes o colega prefere uma seara. Eu prefiro a seara criminal, o outro prefere a seara civil, né? Eu não gostaria de ficar com a seara de difusos nessa área que é tão importante. Então, o meu questionamento é apenas esse. E como cabe ao órgão especial fixar essas atribuições, então seria bom que fossem dirimidas, até porque o segundo procedimento que vai ser apreciado hoje é justamente nessa pegada também. O procedimento de doutor Carigé, me parece que há uma atribulação dos acervos, né? Então, aí, nesse caso de Feira de Santana, a pergunta seria justamente essa: como seriam essas atribuições? Porque, como elas não definiram, então me parece que é plena. Agora, não seria interessante que, já até adiantando um voto, que essa promotoria fosse aprovada, até porque é uma recomendação do Conselho Nacional, quando fez a correção,
aqui e que verificou que a atribuição da promotoria da Fazenda Pública não tinha assim tanta, digamos assim, atribulação, e aí seria melhor se direcionar essa promotoria, se redimensionar as promotorias da Fazenda Pública e se direcionar para um melhor atendimento ao interesse público, né? Que é o que me parece que vem ocorrendo, que foi o móvel da criação dessa promotoria, né? Então, me parece muito sensato, doutora Fátima, que realmente essa promotoria da Fazenda, essa primeira promotoria de justiça da Fazenda Pública seja transformada em promotoria de justiça de violência contra a mulher, junto à comarca de Feira de Santana e junto, como foi dito, a essa segunda vara, né? Agora, em relação ao Ministério Público, como é competência do órgão fixar, eu apenas queria assim, dirimir essa dúvida, se seria plena a atribuição dos membros que compõem a promotoria ou se seria separada, porque se fosse separado, seria interessante que se aprovasse, com ressalva, se oportunizando às colegas a possibilidade de fazer esse adendo, se elas gostariam ou não de separar, né? Que a gente também já teve, né, com isso. Eu tive comarcas assim que éramos apenas dois promotores, e naquela época os processos ímpares eram de um, de pares eram de outro. Hoje a gente sabe que o sistema faz isso, né? O sistema faz isso automaticamente, mas seria interessante que as colegas também tivessem a oportunidade de se pronunciar sobre isso. Era isso, doutora Fátima. Eu agradeço a eminente procuradora, a doutora Terezinha Lobo, e eu queria, doutora Fátima, quer fazer uso da palavra? No meu entendimento, elas estavam pleiteando que seria plena. Tanto pelo meu entendimento. Agora, o questionamento me permite até prestar alguns esclarecimentos que eu acho que são importantes para o órgão especial e para aqueles que acompanham a sessão. Vamos lá. Tem tido uma expansão do Poder Judiciário através da criação de algumas unidades, o que, de forma alguma, nós queremos nos opor. Apenas há uma preocupação, porque em outro momento dessa instituição foi feita uma ampliação de unidades sem o devido orçamento na estrutura administrativa para suportar essa expansão, e o resultado, depois de alguns anos, foi um esvaziamento da base da instituição, as promotorias de entrância inicial, e também de algumas regiões do Ministério Público. Tivemos o momento de ter promotores no oeste da Bahia apenas em Barreiras. Eu falo de uma extensão territorial que é maior do que a maioria dos estados da federação. Então, diante desse desafio que tem sido imposto pela expansão do Poder Judiciário com criação de novas unidades, temos tentado buscar soluções em termos de rearranjo institucional, e a gente tem precisado sempre desse órgão especial para isso, no sentido de melhor ajustar nossas atribuições. Não é objetivo desta gestão diminuir de forma acentuada no processo contínuo o número de promotorias na capital, mas ocasionalmente, tanto na capital quanto no interior, algumas promotorias podem ser transformadas em outras, justamente para evitar que aconteça no Ministério Público. Nesse momento de reorganização, estamos hoje com promotores em Santa Maria da Vitória, Bom Jesus da Lapa, Correntina, Serra Dourada, Luiz Eduardo Magalhães, só para citar algumas unidades do oeste da Bahia que conseguimos, depois de algum tempo, prover, e em tantas outras regiões. E com um concurso ainda com cadastro de reserva para ser chamado, e um planejamento já autorizado pelo Conselho Superior do Ministério Público para, após esgotar esse cadastro de reserva, lançar edital para novo concurso para provimento dessas vagas do Ministério Público. A criação de novas unidades, notadamente nas mais elevadas instâncias, reproduziria na instituição o efeito que aconteceu em passado não tão distante, de se ampliar a cúpula da pirâmide
e novamente esvaziar a base quando essas turmas de concurso que ingressam rapidamente chegariam às mais elevadas entrâncias, esvaziando novamente a base. Então, essa ideia de fazer esse esforço de rearranjo, de reorganização administrativa, é algo pensado, calculado e seguindo os parâmetros que hoje nós temos através dos dados que estão na Corregedoria Geral e que a Secretaria-Geral também acompanha. Então, a transformação de uma promotoria de fazenda pública da capital, algo que foi dialogado, inclusive, com as atuais ocupantes dessas promotorias de fazenda pública e de forma conglobante, diante de todo o cenário institucional, recomenda a criação de uma unidade nova em Feira de Santana. E antecede até o pedido das colegas que atuam na vara de violência doméstica, onde foi recentemente criada uma segunda vara, uma nova vara de violência doméstica, o que impacta sobremaneira, já vista que aproximadamente 35% dos inquéritos que ingressam no Ministério Público versam sobre a matéria. Já tinha uma situação também de criação de uma quarta vara de família e temos apenas 3 promotorias de família em Feira de Santana. Então, doutora Tereza, eu passo esse contexto, que inclusive eu fui procurado e questionado pelos colegas de Feira de Santana. A regional é órgão que não é deliberativo, mas é sempre um órgão de consulta para colher informações. Para esse órgão especial, sim, que é que delibera sobre a fixação das atribuições, decidir sobre o tema. E, nesse momento, a autorização do órgão especial é apenas para transformação, ou seja, extinção da promotoria de fazenda pública da capital e uma promotoria que é de fazenda pública da capital para a criação de uma promotoria em Feira de Santana. E a fixação da atribuição dessa promotoria de Feira de Santana seria após o envio do projeto de lei e a aprovação na Assembleia Legislativa desse projeto de lei, e aí novamente o órgão especial será instado a deliberar sobre a fixação das atribuições. Então, para registro, inclusive, para os colegas de Feira de Santana, para os colegas da capital, para toda a instituição ter uma compreensão do processo, ainda depois da alteração, com a criação de uma nova promotoria de Feira de Santana, esse processo de consulta à regional, à corregedoria, as informações da Secretaria-Geral, será enviada uma proposta de fixação de atribuição que possivelmente acontecerá na área de violência doméstica, e aí nos termos do que a senhora já adianta, que Vossa Excelência já adianta em relação à possibilidade de dividir a atribuição plena da matéria, ou verificar se cria uma especialização em determinada atividade concernente à atribuição, será objeto de debate, e é possível também que a Regional de Feira de Santana sugira até a criação de uma unidade com outra atribuição, o que será confrontado com os dados da Secretaria-Geral e principalmente da Corregedoria Geral, e apresentado para esse órgão especial que tem atribuição total, atribuição máxima, plena, para poder deliberar sobre o tema. Eu fiz essa explanação porque há sempre o questionamento da razão da extinção de uma promotoria para a criação de outra, ou transformação, nessa expressão que é colocada através de projeto de lei. Já adianto que pretendemos ainda, na próxima sessão do órgão especial, apresentar outra proposta similar, justamente para tentar não ampliar o número de unidade dessa instituição no momento que ainda há tantas vacâncias. O Ministério Público precisa prover suas unidades antes de pensar em criar outras, e temos tentado fazer isso de uma forma que não cause nenhum tipo de impacto negativo, nem nas áreas de atuação, tampouco em relação às promotoras e promotores titulares, uma vez que temos aguardado o momento de vacância na titularidade dessas unidades identificadas como passíveis de alteração de atribuição, para assim proceder. Fizemos recentemente com algo especial em relação à transformação de uma promotoria da capital, transformando em violência doméstica, um ajuste que foi feito também para o juízo de garantias, e agora está sendo feito em relação a essa de fazenda pública, e tem mais uma que estamos aguardando a vacância para apresentar também uma proposta de modificação. Isso traz muito mais trabalho para a área administrativa, muito mais necessidade de diálogo, de compreensão por parte da instituição, mas é necessário para, no futuro, termos uma instituição sólida e presente em todos os 417 municípios do nosso estado. Então, eu queria fazer essa rápida explanação. Obrigado, e pontuar que teremos esse momento de debater, e o debate é necessário nos termos que Vossa Excelência coloca, para poder avançarmos da melhor forma
e atender da melhor forma também o sistema de justiça e o cidadão, destinatário final de nossas ações. Ficou muito bem explicado, eu agradeço. Muito obrigada. Agradeço a Vossa Excelência, agradeço também a relatora, a eminente relatora. Indago se no colegiado alguém mais deseja discutir a matéria. Pois não, doutora Alice, eminente procuradora. Não é uma questão de discutir, mas eu queria apenas pontuar que a temática da violência doméstica contra a mulher é preocupante, merece toda a nossa atenção e cuidado. E com a criação dessa nova promotoria, que acompanhará a unidade judiciária já instalada em Feira de Santana, certamente haverá uma atenção mais direcionada à questão e até mais oportunidade de novas ações na busca de minimizar a questão da violência doméstica contra a mulher, que é muito delicada e cresce assustadoramente a cada dia, sendo raro o dia que eu, particularmente, não recebo processos afetos a essa temática. Então, eu antecipo o meu voto, nessa ocasião, já acompanhando a relatora. Agradeço a Vossa Excelência e também compartilho das mesmas preocupações e direcionamento. Eu passo a colher votos, uma vez que não há mais quem queira discutir. Indago ao colegiado se podemos votar acompanhando o voto da relatora por aclamação. Sim, Excelência, por aclamação. Excelência, essa parte judicial e que o Ministério Público se posicione, mas também é muito importante essa parte extrajudicial em relação a essa questão da mulher, porque é uma questão que merece assim ser trabalhada, inclusive, no meu modo de entender, tudo dentro de um contexto, né? Possível também, vez por outra, cá no segundo grau, nós nos deparamos com essas questões e, ultimamente mesmo, eu me deparei com uma questão até rara, como eu acho que os colegas também da área civil não devem estar se deparando com essa questão, que são os alimentos compensatórios, né, justamente decorrentes dessa violência doméstica e que tem uma natureza diferente, ressarcitória, dos alimentos tradicionais, né? Então, são questões... E o porquê de tudo isso? Então, são questões que eu acho que merecem, assim, um debate grande, e eu acho que o promotor que estiver à frente de uma promotoria dessa deve atentar também para essa questão do extrajurisdicional, do trabalho junto, assim, a um núcleo familiar, que eu acho que, por exemplo, a família é um núcleo que atualmente precisa muito ser trabalhado, muito, né? E essa coisa de muitos processos, a gente vê que muitas vezes a gente enxuga gelo. Então, a gente tem que trabalhar tanto esse lado de repressão, que é o lado judicial, mas também o lado da prevenção e o lado da indagação. Por que essas questões vêm acontecendo ainda hoje? É uma coisa que vem desde da pedra lascada, quando o homem esticava o cabelo da mulher e puxava a mulher pelo cabelo, uma coisa bem primitiva, e até hoje. Então, por que essas coisas vêm acontecendo até hoje? Então, eu acho que é preciso também fazer esse tratamento em relação à família, em relação a essa questão da mulher, né? Então, eu acho assim, importantíssimo que se atente contra isso também, e o trabalho das políticas públicas em relação a essa questão da mulher também junto às comarcas. Eu quero também parabenizar mais uma vez a colega Fátima pelo voto e dizer que o meu voto também é no sentido de acompanhá-la integralmente. Agradeço, doutora Terezinha. Apenas título de registro antes da proclamação do resultado, que nossa instituição foi criado o Núcleo de Violência contra a Mulher, o NEVID, que é presidido pela doutora Sara Gama,
e que tem tido uma atuação efetiva na construção de políticas públicas e acolhimento das vítimas de violência doméstica, com presença, inclusive, na Casa da Mulher Brasileira, que é um equipamento que está presente no nosso Estado e que tem ali todas as instituições que podem dar suporte à mulher. O Ministério Público da Bahia se notabilizou ao longo de sua trajetória por essa linha de atuação na construção de políticas públicas e de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica. A atuação é firme, não só na atuação dentro da esfera criminal, mas na esfera também de apoio à vítima, que tenho dito sempre, repetido nos discursos, que a vítima é nossa, do Ministério Público. E nessa atuação, a doutora Sara Gama, inclusive, hoje preside o COPEVID, que é a comissão do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, que trata da violência contra a mulher. Então, é muito oportuna a colocação de Vossa Excelência, até para prestar essas informações. E agora eu passo a proclamação do resultado, com o colegiado aprovando a unanimidade o texto base do projeto de lei apresentado pelo Procurador-Geral de Justiça, que extingue a unidade Salvador, Promotoria de Justiça de Fazenda Pública, primeiro promotor de justiça, e cria uma Promotoria de Justiça na comarca de Feira de Santana, nos termos do voto da eminente relatora, doutora Maria de Fátima. Item 2 da pauta. Senhor presidente, Pois não. Pela ordem, Aquiles Siquara, eu só gostaria de acrescentar ao registro feito por Vossa Excelência da atuação da eminente colega Sara Gama Sampaio, que obtive também os melhores e maiores elogios à atuação de Sua Excelência na presidência do órgão que Vossa Excelência indicou em plenário, oriundos da eminente Procuradora de Justiça e ex-membra do Conselho Nacional de Justiça, Ivana Farina. Os elogios foram para a atuação com relevo para a eminente Promotora de Justiça. É o meu registro, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, importante esse reconhecimento advindo da ex-conselheira nacional de Justiça e ex-procuradora-geral de Justiça do Estado de Goiás, a doutora Ivana Farina. Item 2, procedimento de gestão administrativa, siga número 79454/2025, origem Procuradoria-Geral de Justiça, assunto administrativo do MP, área meio, gestão política administrativa, organização e planejamento institucional, organização e padronização administrativa, modificação de atribuição de órgãos de execução, ofício, redistribuição do acervo judicial e extrajudicial da primeira e 15ª Promotoria de Justiça de Vitória da Conquista. Relator, Procurador de Justiça, Dr. Washington Araújo Carigé. Passo a palavra ao eminente Procurador de Justiça, relator do procedimento. Bom, se trata de uma situação, não é de extinção de promotoria para tratar desse assunto. As promotorias de Vitória da Conquista tinham uma distribuição que não fechava. Então, eles propuseram a redistribuição dessa matéria, que pertine à violência contra a mulher, violência doméstica e familiar contra a mulher, entre as promotorias de Vitória da Conquista, de forma equitativa. Não foi também, nesse caso aí, não se especificou se é atividade administrativa, judicante, se é extrajudicial. Não. Se distribui pela demanda, fazer a distribuição equitativa entre os promotores. Então, ficou entre a primeira promotoria, a 15ª e a 16ª. A distribuição equitativa. Eu gostaria de consultar os nobres pares se há possibilidade, pela ementa, eu vou ler a ementa, se há possibilidade de fechar a solução dessa distribuição pela ementa. Se não, o relatório também, o voto também é pequeno, é menos de uma página e meia, eu teria prazer também em ler. Então, a ementa é a seguinte: proposta de resolução, modificação para distribuição igualitária de atribuições, prevalência do interesse público, crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, distribuição equitativa entre as primeira, 15ª e 16ª Promotoria de Justiça da comarca de Vitória da Conquista,
proporcionando paridade nas atividades das mesmas. Voto favorável à proposta, sem ressalva, com a aprovação do projeto de resolução apresentado pela Corregedoria, pela Procuradoria-Geral de Justiça e acolhido pelo Corregedor-Geral do MP. E o voto, portanto, é aprovando a redistribuição, né, dessas atividades entre essas promotorias. Então, consulto aos meus colegas se há possibilidade de fecharmos o julgamento pela emenda. Se não, terei prazer também em ler se a emenda satisfaz. Eu consulto. Acompanho Vossa Excelência. A mim satisfaz. A mim satisfaz. Eu gosto. Também a minha satisfaz. Aí já é uma para dois. Sem dúvida. E é uma situação, registro, agradeço ao eminente relator pela sensibilidade na análise de matéria, e registro que é uma situação absolutamente sensível. Eminente procuradora de Justiça, integrante do órgão, ex-corregedora-geral, doutora Cleonice, conhece bem essa situação, justamente essa tentativa de não criar novas unidades e ajustando essa matéria enquanto não se faz um redimensionamento das atribuições das promotorias que estão no interior do Estado. Essa situação de Vitória da Conquista é uma situação muito sensível e que impacta sobremaneira, perpassa pelo volume de inquéritos e processos na área de violência doméstica. Vitória da Conquista tem uma rede de proteção da mulher bastante sólida e essa política, quando é construída, ela gera um número muito grande de fatos que, em outros locais, muitas vezes ficam como subnotificações. E isso gera uma demanda efetiva bem significativa para os promotores que militam nessa área em Vitória da Conquista. Então, é uma situação, eu registraria, de grande sensibilidade e máxima urgência, e eu faço esse registro em complemento ao voto do eminente relator, doutor Washington Araújo Carigé. Eu indago se algum dos eminentes integrantes desse órgão especial do Colégio de Procuradores desejam discutir a matéria. Se não tiver nenhum habilitado, passarei a colher os votos. Então, novamente, eu vou indagar o colegiado se eu posso encaminhar a votação por aclamação no sentido do voto do relator. Então, o colegiado, à unanimidade, aprovou a proposta de resolução apresentada pelo excelentíssimo Procurador-Geral, pelo Procurador-Geral de Justiça. O voto aqui está com esse... Pelo Procurador-Geral de Justiça, que redistribui o acervo judicial e extrajudicial da 1ª e da 15ª Promotorias de Justiça de Vitória da Conquista, nos termos do excelentíssimo, do voto do excelentíssimo relator, doutor Washington Araújo Carigé. O item número 3 da pauta, o que ocorrer, na forma do artigo 42, inciso 8 do Regimento Interno, indago se há alguma proposição ou indicação ao assunto geral que se pretenda discutir. Eu quero iniciar um registro que eu fiz na última reunião do Colégio de Procuradores, que aconteceu na última semana, sobre o Congresso Estadual do Ministério Público da Bahia, promovido pela Associação do Ministério Público do Estado da Bahia, AMPEB, na semana anterior, e eu registrei naquela ocasião, na ausência do presidente, e o colegiado, à unanimidade, fez registros elogiosos, dizendo que foi um momento ímpar dentro da nossa instituição, de congraçamento, de reforço da unidade, sentido de pertencimento, boas discussões, e que a instituição, em que pese ser um evento científico e social promovido pela associação, a instituição, saindo do classista para o institucional, saiu muito fortalecida e unida, comungando dos propósitos que ali foram declarados em cada painel, em cada turno, em cada momento do encontro. Na oportunidade também, eu fico muito feliz com a presença do presidente da associação, Marcelo Moreira Miranda, que na próxima sexta-feira, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, ele encerra
seu ciclo à frente da presidência da nossa associação. Falei? E da mesma forma como ele iniciou com chave de ouro, realizando um congresso nacional e tantas iniciativas que fortaleceram os vínculos, cumpriram o papel associativo, seja na defesa dos associados, seja numa agenda social que trouxe muita unidade, muito congraçamento, muito sentido de pertencimento, como eu coloquei. Ele encerra seu ciclo à frente da associação com um congresso memorável, talvez o melhor congresso realizado na história do Ministério Público da Bahia, e uma Assembleia Geral convocada na última sexta-feira, que está aberta para votação, que trata de 2 temas que eu reputo que sejam extremamente caros, necessários para o fortalecimento da associação e dos interesses dos membros do Ministério Público da Bahia, aqueles associados. Então, eu quero, na presença dele, com a permissão do colegiado, passar a palavra, mas antes de passar a palavra, fazer uma proposta de encaminhamento de uma moção de aplauso para que se fique registrada por todo o trabalho que Marcelo desempenhou à frente da Associação do Ministério Público do Estado da Bahia, como reconhecimento realmente a esse trabalho. Marcelo, ele por ocasião do título de cidadão, da moção de aplauso que ele recebeu na Câmara de Vereadores de Lençóis, pela realização do Congresso, ele encerrou a fala dele dizendo que Lençóis é massa. E eu brinquei na fala de encerramento do Congresso, em agradecimento a ele, dizendo que Marcelo é massa. E eu acho que isso define, Marcelo, esse compromisso que ele tem com essa leveza com que ele trata todas as pessoas e todos os temas de forma indistinta. Então, eu faço essa proposta de encaminhamento da moção de aplauso e, com autorização do colegiado, depois de votar a moção, eu gostaria de pedir uma autorização para que ele possa fazer ao órgão especial um registro pela sua passagem e pela última sessão do Colégio de Procuradores, de algum dos órgãos do Colégio de Procuradores, na condição de presidente. Então, indago ao colegiado se podemos encaminhar essa moção de aplauso a Marcelo por aclamação. Doutora Cleonice. Senhor presidente. Pois não, doutor Aquiles. Eu peço, estou virtual por uma circunstância, mas peço a palavra rapidamente para dizer a Vossa Excelência que o colega presidente Marcelo Miranda, ele se ombreia no panteão dos grandes presidentes da Associação do Ministério Público da Bahia, dos quais eu tive a oportunidade e a honra de conviver desde que ingressei na instituição: Vanderlino Nogueira Neto, Abílio Coutinho, José Marinho das Neves, Leonor Salgado Atanásio, José Gomes Brito, Sara Mandra, Ruciolele Souza, Lidivaldo Reais e Raimundo Brito, Norma Cavalcante, Jânio Braga, colega de saudosa memória, que deixou um legado extraordinário de coragem e dedicação a essa instituição. E, se me falha a memória, o mais novo de todos, que foi o colega Alexandre Cruz, se não me falha a memória. Então, eu quero parabenizar o eminente colega presidente, que está saindo, e no dia 2 o Lucas Santana será nosso líder e presidente, prestando essa singela homenagem à memória e ao trabalho desenvolvido por todos aqueles que integraram como presidente a Associação do Ministério Público da Bahia, AMPEB, e toda a sua diretoria. Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência e, longe de mim, querer concorrer com a memória do eminente procurador, doutor Aquiles de Jesus Siquara Filho, a memória que se notabiliza em todos os fóruns que participa o Ministério Público Brasileiro nesse Brasil afora, mas com a ajuda do eminente corregedor, que tem uma pródiga memória, todos sabem. Ele me lembra ainda de doutor Valdir Caires, doutor Adriano Assis. Adriano Marcos Assis, Valdir Caires, é verdade. E doutora Cleonice me lembra também de Novis. Novis,
Importante colega na Janina época da Lei Complementar 40. Perfeito. Janina Schwenk, já registrei. Adriano, Janina, Novis e Valdir. E Janina. Valdir Perfeito. Os 4 que agrego a minha memória a isso aí. O nome precisa ser registrado aqui também, que integra o colegiado, doutor Ayrton Juarez Chachinê Mascarenhas, presidente da associação, inclusive, que me recebeu quando entrei, sucedeu doutor Lidivaldo e antecedeu doutora Norma. Perfeito. E aquele que Ô, Aquiles, Vossa Excelência me permita só dizer o erro que eu cometi foi de estar falando de memória. Mas todos esses que Vossa Excelência citou, eu agrego a todos um valor inestimável de reconhecimento ao trabalho desenvolvido. Inclusive Vossa Excelência que se notabilizou como presidente da ANPEB, presidente da CONAMP, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público Brasileiro, e que as lutas classistas e vitórias conseguidas por o Ministério Público Brasileiro, desde antes, ainda no período da Constituinte, quando o doutor José Gomes Brito era o presidente da associação, e Vossa Excelência caminhava em Brasília, representando, juntamente com ele, com tantos outros interesses do Ministério Público Brasileiro, todos contribuíram para que nossa ANPEB chegasse a esse ponto, e Marcelo, sem dúvida alguma, honrou toda a tradição, toda a memória, toda a história de cada um dos citados. Então, senhor presidente, já que fomos corrigidos com a lembrança bem apropriada de todos, não podemos esquecer da nossa Clarice, que foi a primeira mulher a presidir a Associação do Ministério Público do Estado da Bahia, a ANPEB. Acredito que com a doutora Clarice conseguimos fechar todos os ex-presidentes. E aí fica o desafio, depois, para citar todos os diretores em outro momento, fazer essa relação. O Marcelo me informou que no discurso de transmissão do cargo, no dia 13, ele citará todos os presidentes e todos os diretores de todas as chapas. Senhor presidente, só a propósito dos diretores e tal, um singelo registro. Fizemos uma alteração recente no nosso estatuto, que é um ganho institucional interessante para permitir que os diretores não sejam impedidos de recondução, mas eu comentei com o nosso presidente, Marcelo, que a norma anterior do nosso estatuto, ela, de certa forma, permitiu que um grande número de colegas do Ministério Público da Bahia pudessem também colaborar de forma extraordinária para a nossa entidade nas diversas diretorias que ocuparam. E a instituição, ela não anda somente com o seu líder, presidente, se o presidente não tiver ao seu lado extraordinários membros compondo as diversas diretorias, e nós temos hoje seguramente mais de 200 colegas do Ministério Público da Bahia que experienciaram esse trabalho extraordinário à frente da nossa entidade de classe. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpe ter alongado. A intervenção foi excelente, eminente procurador, doutor Aquiles de Jesus Siquara Filho. Agradeço a Vossa Excelência a lembrança de tantos nomes que marcaram a história da nossa associação e, por que não, a nossa instituição. Então, eu submeto ao colegiado e pergunto se podemos encaminhar por unanimidade a moção de aplauso ao presidente da ANPEB pelo trabalho de excelência realizado à frente da Associação dos Membros do Ministério Público do Estado da Bahia. Com certeza. Então, aprovada a unanimidade e com a licença do colegiado, permito a palavra do presidente da Associação da ANPEB nesta sessão. Boa tarde a todos e todas. Meu procurador-geral, meu amigo Pedro, muito feliz de poder estar mais uma vez aqui sob sua presidência, participando deste órgão tão especial, deste órgão que ilumina a nossa instituição. Muito feliz e honrado pelo seu encaminhamento e agradecido, acima de tudo. Receba meu abraço, você, nosso corregedor Paulo Marcelo, nossa decana Elna, nosso secretário Lavínia, todos os conselheiros aqui presentes ou virtualmente,
Recebam o meu abraço, meu agradecimento, dizer a vocês que a experiência de ter trilhado na presidência da Ampeb foi muito importante até aqui. Foi a oportunidade maior que tive ao longo desses 23 anos de estar mais próximo dos senhores e das senhoras, de ver a relevância do serviço que vocês prestam aqui, do cuidado que tem com as nossas carreiras. É muito bom. Muitas vezes, isolados lá no interior, lá na trincheira, a gente não tem muita compreensão do que acontece aqui em Salvador. E na presidência da Ampeb eu tive essa oportunidade de ver como funcionam as coisas aqui em Salvador. Com muita felicidade, muita felicidade. Saio desses 2 anos assim com uma outra visão institucional. Foi possível ver a instituição por ângulos que eu não via, eu não compreendia, e que hoje vejo as dificuldades, os acertos, as intenções, e realmente a gente percebe que nem tudo é fácil como se imagina que se faz, que é possível fazer. E digo a todos os senhores, com felicidade passei por aqui e fiz questão de vir aqui na minha última semana à frente da Ampeb para agradecer de coração a forma carinhosa, acolhedora, como fui recebido aqui em todas as sessões que pude comparecer. Deixo apenas o meu agradecimento fraterno e convido a todos, como o Pedro falou, para o dia 13. Será uma solenidade festiva, um momento de transmissão da posse para Lucas, que é um jovem talentoso, um jovem que está com toda a energia para seguir os passos desses grandes nomes que Aquiles, doutor Aquiles Siquara, lembrou, assim com o reforço aqui de Paulo Marcelo, de grandes nomes que passaram presidindo a nossa associação. E eu, que já tinha admiração por eles, vendo a dificuldade que é tocar a Ampeb, saio aqui ainda mais, digamos assim, fã do trabalho de cada um deles, do que cada um deixou de legado. E peço também o apoio de vocês nesta votação que ainda está em aberto de alteração do estatuto. São correções, como o próprio doutor Aquiles falou, correções que a gente faz ao longo do caminho, correções para protegermos as nossas famílias, para melhorarmos o funcionamento das nossas instituições e podermos, de alguma forma, usufruir ainda mais dos serviços que são prestados pela Ampeb. Por tudo isso, agradeço de coração a todos os senhores. Meu muito obrigado. Marcelo, parabéns. Meu discurso fica para o dia 13. Guardarei as palavras para fazer o justo reconhecimento, as boas-vindas. A noite é de Lucas, da sua diretoria, mas o registro de reconhecimento a você, meu amigo, e a toda a diretoria que tanto fez ao longo desses 2 anos. A palavra continua franqueada. Como mais nenhum integrante do órgão colegiado deseja discutir qualquer tema, declaro encerrada a presente sessão e agradeço, nessa ocasião, a participação de todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Me Boa despeço. tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos.